Você está ouvindo o audiolivros em português do História com Bolacha. Aqui, os livros não são apenas lidos, eles são narrados e interpretados, com vozes, entonação e personagens. Ajuste o volume e boa história. Sangue e Fogo. Nascimento, morte e traição sob o governo do rei Jaehaerys I. Capítulo 9. Jaehaerys I Targaryen acabaria sendo um dos reis mais inquietos a sentar no trono de ferro. Aegon o Conquistador tinha fama de ter dito que o povo precisava ver seus reis e rainhas de tempos em tempos, para poderem expor suas dores e agravos. "Quero que eles me vejam", declarou Jaehaerys ao anunciar sua primeira excursão no fim do ano 51 depois da conquista. Muitas outras vieram depois, nos anos e décadas seguintes. Em seu longo reinado, Jaehaerys passaria mais dias e noites hospedado com um senhor ou outro, ou fazendo audiências em alguma cidade ou vilarejo comercial, do que em Pedra do Dragão e na Fortaleza Vermelha somados. E era bem frequente que Alysanne fosse com ele, a dragão prateada voando ao lado de seu animal enorme de bronze polido. Aegon, o Conquistador, levava até uns 1000 cavaleiros, homens de armas, cavalariços, cozinheiros e outros servos nas viagens. Embora inegavelmente grandiosas de ver, essas excursões criavam muitas dificuldades para os senhores agraciados com as visitas reais. Era difícil abrigar e alimentar tantos homens, e se o rei desejasse caçar, as florestas próximas já estariam tomadas. Até o mais rico dos senhores se via pobre quando o rei ia embora, as adegas desprovidas das garrafas de vinho, a despensa vazia e metade das criadas com bastardos nas barrigas. Jaehaerys estava determinado a fazer as coisas de um jeito diferente. Não mais de 100 homens o acompanhariam em qualquer excursão, 20 cavaleiros, o resto homens de armas e criados. "Não preciso me cercar de espadas enquanto estiver montado em Vermithor", disse ele. Números menores também lhe permitiam visitar senhores menores, aqueles cujos castelos nunca foram grandes o suficiente para receber Aegon. Sua intenção era ver e ser visto em mais lugares, mas ficar por menos tempo em cada um deles, para nunca se tornar um hóspede indesejado. A primeira excursão do rei era para ser modesta, começando com as terras da coroa ao norte de Porto Real e seguindo até o Vale de Arryn. Jaehaerys queria Alysanne ao seu lado, mas como sua graça estava grávida, ele se certificou de que as viagens não fossem exaustivas demais. Começaram com Stockworth e Rosby, depois seguiram para o norte pela costa até Val do Caso. Lá, enquanto o rei visitava os estaleiros do Lord Darkling e apreciava uma tarde de pescaria, a rainha fez a primeira de suas audiências de mulheres, que se tornaram parte importante de todas as excursões reais futuras. Só mulheres e moças eram bem-vindas nessas audiências, bem-nascidas ou não. Elas eram encorajadas a se apresentarem e a compartilharem seus medos, preocupações e esperanças com a jovem rainha. A viagem prosseguiu sem incidentes até o rei e a rainha chegarem à Lagoa da Donzela, onde seriam hóspedes do senhor e da senhora Mutton por uma quinzena antes de viajarem pela Baía dos Caranguejos até Tocalar, Vila Gaivota e o Vale. A cidade da Lagoa da Donzela era muito famosa pela lagoa de água doce, onde a lenda dizia que Florian, o Bobo, viu Jonquil se banhando pela primeira vez durante a Era dos Heróis. Como milhares de outras mulheres antes, a rainha Alysanne desejava se banhar na Lagoa de Jonquil, cujas águas tinham fama de ter propriedades curativas incríveis. Os senhores de Lagoa da Donzela tinham erigido uma grande casa de banho de pedra em volta da lagoa muitos séculos antes e a deram para uma ordem de irmãs santas. Nenhum homem tinha permissão de entrar no local, e quando a rainha foi entrar na água sagrada, estava acompanhada apenas das damas de companhia, empregadas e septãs, Edith e Lyra, que serviram ao lado de Septã e Jezebel quando noviças. Haviam feito pouco tempo antes seu juramento para virarem septãs, consagradas na fé e dedicadas à rainha. A bondade da pequena rainha, o silêncio do septo estrelado e as exortações dos 7 porta-vozes conquistaram a maior parte dos fiéis para Jaehaerys e Alysanne, mas sempre havia alguns que não se deixavam comover. E entre as irmãs que cuidavam da Lagoa de Jonquil haviam 3 mulheres assim, cujos corações estavam duros de ódio. Elas disseram umas para as outras que as águas sagradas ficariam poluídas para sempre se a rainha tivesse a permissão de se banhar nelas carregando a abominação do rei na barriga. A rainha Alysanne havia acabado de tirar a roupa quando elas partiram para cima com adagas que tinham escondido nas vestes. Felizmente, as agressoras não eram guerreiras e não haviam levado a coragem das companheiras da rainha em consideração. Nuas e vulneráveis,
vulneráveis, as mulheres sábias não hesitaram e se puseram entre as agressoras e sua senhora. A septã Edith sofreu um corte no rosto. Prudence Eltingar foi esfaqueada no ombro e Rosamund Ball levou uma facada na barriga que, 3 dias depois, culminou na morte dela. Mas nenhuma das lâminas assassinas tocou a rainha. Os gritos e berros da luta atraíram os protetores de Alysanne às pressas, pois Sir Geoffrey Doggett e Sir Giles Morrigan estavam vigiando a entrada da casa de banho, sem sonhar que o perigo aguardava lá dentro. A guarda real cuidou rapidamente das agressoras, matando 2 e mantendo a terceira viva para interrogatório. Quando encorajada, ela revelou que mais 6 outras da ordem tinham ajudado a planejar o ataque, mesmo não tendo coragem de portar uma lâmina. Lord Moulton enforcou as culpadas, e talvez tivesse enforcado inocentes se não fosse a intervenção da rainha Alysanne. Jaehaerys Aerys ficou furioso. A visita deles ao vale foi adiada. Eles voltaram para a segurança da fortaleza de Maegor. A rainha Alysanne ficaria lá até o bebê nascer, mas a experiência a abalou e a fez refletir. Preciso de uma protetora minha, disse ela para sua graça. Seus 7 são homens leais e corajosos, mas são homens, e há lugares onde homens não podem ir. Não havia como o rei discordar. Um corvo voou para Valdocaso naquela mesma noite, ordenando que o novo Lord Darkling enviasse para a corte sua meia-irmã bastarda, Jon Kildark, que empolgou a plebe durante a guerra pelos Mantos Brancos como o cavaleiro misterioso conhecido como Serpente Escarlate. Ainda de Escarlate, ela chegou a Porto Real alguns dias depois e aceitou com satisfação a tarefa de escudo juramentado da rainha. Com o tempo, ela seria conhecida pelo reino como Sombra Escarlate, pela proximidade que mantinha da rainha para protegê-la. Pouco tempo depois que Jaehaerys e Alysanne voltaram de Lagoa da Donzela e a rainha foi para os seus aposentos, uma notícia do tipo mais surpreendente e inesperado chegou de Ponta Tempestade. A rainha Lysa estava grávida. Aos 44 anos, consideravam que a rainha viúva tinha passado dos seus dias férteis, e a gravidez foi recebida como um milagre. Em Vila Velha, o Alto Septão em pessoa proclamou que era uma bênção dos deuses. Um presente da mãe do céu para uma mãe que tinha sofrido muito e bravamente. Em meio à alegria, também havia preocupação. A Lysa não era mais tão forte quanto havia sido, e a época como rainha regente pesou nela, e seu segundo casamento não lhe trouxe a felicidade que ela esperava. Mas a perspectiva de um filho aqueceu o coração de Lord Rhaegar, e ele deixou a raiva de lado e se arrependeu de suas infidelidades para ficar ao lado da esposa. A própria Lysa estava com medo, lembrando o último bebê que tivera com o rei Aenys, a garotinha Vaela, que morreu no berço. Não consigo passar por isso de novo, ela disse ao seu senhor marido. Arrasaria meu coração. Mas a criança, quando nasceu no começo do ano seguinte, se mostrou robusta e saudável. Um garoto grande de rosto vermelho, nascido com uma penugem de cabelo preto. E um choro que dava para se ouvir de Dorne até a muralha. Lord Rhaegar, que já tinha deixado de lado a esperança de ter filhos com a Lysa, chamou o filho de Barrymore. Os deuses dão sofrimento assim como dão alegria. Bem antes de a mãe parir, a rainha Alysanne também teve um filho, um menino que batizou de Aegon, em homenagem ao conquistador e ao irmão perdido e muito lamentado, o príncipe sem coroa. Todo o reino agradeceu e Jaehaerys mais do que todos, mas o jovem príncipe chegou cedo demais. Pequeno e fraco, ele morreu 3 dias depois do nascimento. A rainha Alysanne ficou tão desolada que os mestres temeram também pela sua vida. Ela sempre pôs a culpa da morte do filho nas 3 mulheres que atacaram em Lagoa da Donzela. Se ela tivesse podido se banhar nas águas curativas na lagoa de Jonquil, dizia, o príncipe Aegon teria sobrevivido. Pedra do Dragão, onde Rhaena Targaryen tinha estabelecido sua pequena corte, também estava tomada de descontentamento. Assim como fizeram com Jaehaerys, os senhores vizinhos começaram a procurá-la, mas a rainha do leste não era o irmão. Muitos dos visitantes eram recebidos com frieza, outros iam embora sem audiência. A reunião da rainha Rhaena com a filha, Aera, também não foi bem. A princesa não se lembrava da mãe, e a rainha não conhecia a filha nem tinha afeição alguma pelos filhos dos outros. Aera adorava a empolgação da Fortaleza Vermelha, com senhores e senhoras e enviados de terras estrangeiras esquisitas indo e vindo, cavaleiros treinando no pátio todas as manhãs, cantores, saltimbancos e bobos cabriolando à noite e todo o barulho, cor e tumulto de Porto Real logo além dos muros. Ela também amava a atenção dada a ela como herdeira do Trono de Ferro. Grandes senhores, cavaleiros galantes, criadas de quarto, lavadeiras e cavalariço só a elogiavam, amavam e competiam por sua preferência. E ela era líder de um grupo de garotas de berço nobre e humilde que aterrorizava o castelo. Tudo isso foi tirado dela quando a mãe a levou à Pedra do Dragão contra sua vontade.
Em comparação a Porto Real, a ilha era um lugar chato, sonolento e tranquilo. Não haviam garotas da idade dela no castelo e a Aérea não tinha permissão de se misturar com as filhas dos pescadores do vilarejo além da muralha. Sua mãe era uma estranha para ela, às vezes severa e às vezes tímida, dada a maus humores, e as mulheres ao redor dela pareciam se interessar pouco por Aérea. De todas, a única de quem a princesa gostava era Elissa Farman, de Ilha Bela, que lhe contava as histórias de suas aventuras e prometia ensiná-la a velejar. Mas a senhorita Alissa não estava mais feliz que a Aérea em Pedra do Dragão. Ela sentia falta dos mares ocidentais agitados e falava com frequência em voltar a eles. "Me leve com você", a princesa Aérea dizia quando ela falava isso, e Elissa Farman ria. Pedra do Dragão tinha uma coisa que Porto Real não tinha: dragões. Na grande cidadela sob a sombra do Monte Dragão, mais dragões nasciam a cada fase da lua, ao que parecia. Todos os ovos que Dreamfire havia botado em Ilha Bela deram filhote de uma vez em Pedra do Dragão, e Rhaena Targaryen se certificou de que a filha os conhecesse. "Escolha um e o torne seu", disse a rainha para a princesa, "e um dia você vai voar." Havia dragões mais velhos no pátio também, e além das muralhas, dragões selvagens que fugiam do castelo fizeram toca em cavernas secretas do outro lado da montanha. A princesa era conhecer Vermithor e Asa Prata em seu período na corte, mas nunca tivera permissão de chegar perto. Ali, ela podia visitar os dragões sempre que quisesse. Os filhotes, os jovens, Dreamfire de sua mãe, e os maiores de todos, Balerion e Vhagar, enormes e velhos e sonolentos, mas ainda apavorantes quando acordavam e se moviam e abriam as asas. Na Fortaleza Vermelha, a Aérea amava seu cavalo, seus cachorros e seus amigos. Em Pedra do Dragão, os dragões viraram seus amigos, seus únicos amigos além de Elissa Farman, e ela começou a contar os dias até poder montar em um e ir embora voando para bem longe. O rei Jaehaerys finalmente fez uma turnê pelo Vale de Arryn em 52 depois da conquista e visitou Vila Gaivota, Pedra Runa, Forte Encarnado, Solar de Lagarto, Lar de Corações e os Portões da Lua antes de voar em Vermithor sobre a lança do gigante até o Ninho da Águia, como a rainha Visenya havia feito durante a conquista. A rainha Lysane o acompanhou em partes das viagens, mas não em todas. Ela ainda não tinha recuperado a força completamente depois do parto e da dor que veio em seguida. Ainda assim, com seus bons relacionamentos, o noivado da senhora Prudence Seltingar e do Lord Grafon de Vila Gaivota foi arranjado. Sua Graça também organizou uma audiência de mulheres em Vila Gaivota e uma segunda nos Portões da Lua. O que ouviu e descobriu mudaria as leis dos Sete Reinos. Os homens muitas vezes falam atualmente das leis da rainha Lysane, mas esse termo é desastrado e incorreto. Sua Graça não tinha poder para criar leis, emitir decretos, fazer proclamações ou determinar sentenças. É um erro falar dela como podemos falar das rainhas do Conquistador, Rhaenys e Visenya. Mas a jovem rainha tinha enorme influência sobre o rei Jaehaerys, e quando ela falava, ele escutava, assim como fez quando eles voltaram do Vale de Arryn. Foi do dilema das viúvas em todos os Sete Reinos que a Lysane ficou ciente nas audiências de mulheres. Principalmente em tempos de paz, não era comum que um homem vivesse mais do que a esposa de sua juventude, pois os homens jovens muitas vezes falecem no campo de batalha e as mulheres jovens no parto. Fossem de berço nobre ou humilde, os homens que ficavam sozinhos dessa forma muitas vezes se casavam novamente depois de um tempo, e a presença da segunda esposa no lar era ressentida pelos filhos da primeira. Onde não haviam laços de afeição, com a morte do homem, os herdeiros podiam expulsar a viúva de casa, reduzindo-a à penúria. No caso dos senhores, os herdeiros podiam simplesmente retirar as regalias da viúva, sua renda e seus criados, reduzindo-a a uma mera pensionista. Para consertar isso, o rei Jaehaerys, em 52 depois da conquista, promulgou a Lei da Viúva, reafirmando o direito do filho mais velho, ou filha mais velha, quando não houvesse filho, de herdar, mas exigindo que esses herdeiros mantivessem as viúvas vivas na mesma condição que tinham antes da morte do marido. Uma viúva de senhor, fosse a segunda, a terceira ou qualquer outra esposa, não podia mais ser expulsa do castelo dele, nem privada de criados, roupas e renda. Mas a mesma lei também proibia os homens de deserdarem os filhos de uma primeira esposa para dar suas terras, assento ou propriedade para uma segunda esposa ou para os filhos dela. Construir foi uma outra preocupação do rei naquele ano. O trabalho continuou no Fosso dos Dragões. Jaehaerys visitava o local com frequência para ver o progresso com os próprios olhos. Mas enquanto voava da colina de Aegon até a colina de Rhaenys, Sua Graça reparou no estado lamentável da cidade. Porto Real tinha crescido rápido demais, com mansões, lojas e casebres e arenas de ratazanas brotando como cogumelos depois de uma chuva forte. As ruas eram apertadas, escuras e imundas.
com construções tão próximas uma das outras que os homens podiam pular de uma janela para outra. As vielas eram sinuosas como cobras bêbadas. Havia lama, bosta e excremento humano por toda parte. Quem me dera poder esvaziar a cidade, derrubá-la e construir tudo de novo, disse o rei para o conselho. Sem ter esse poder e o dinheiro que uma empreitada tão grandiosa exigiria, Jaehaerys fez o que podia. Ruas foram alargadas, acertadas e calçadas sempre que possível. As piores pocilgas e casebres foram derrubados. Uma grande praça central foi criada e ocupada com árvores, com mercados e arcadas embaixo. De lá saíram ruas longas e amplas, retas como lanças. O caminho do rei, o caminho dos deuses, a rua das irmãs, o caminho da água negra, ou o caminho da lama, como a plebe rebatizou a rua. Nada disso poderia ter sido feito em uma noite. O trabalho continuaria por anos, até décadas, mas foi no ano 52 que começou, pela ordem do rei. O custo de reconstruir a cidade não passou sem consequências e sem piorar a situação do tesouro da coroa. Essas dificuldades foram exacerbadas pela impopularidade crescente do Senhor do Ar, Rhaego Daz. Em pouco tempo, o mestre da moeda Pentoshi se tornou tão odiado quanto seu predecessor, embora por motivos diferentes. Ele era chamado de corrupto. Dizia que pegava o ouro do rei para engordar a própria bolsa, uma acusação que Rhaego Daz tratava com escárnio. Por que eu roubaria o rei se sou 2 vezes mais rico que ele? Diziam que ele não tinha Deus, pois não idolatrava o cetro. Muitos deuses estranhos são adorados em Pentos, mas Draz era conhecido por seguir apenas um pequeno ídolo caseiro semelhante a uma mulher com barriga enorme de gravidez, seios inchados e cabeça de morcego. Ela é a única deusa que preciso, ele dizia sobre a questão. Diziam que ele era mestiço, uma afirmação que não podia negar, pois todos os Pentoshis são parte ândulo e parte valiriano, misturados com os escravos de povos mais antigos há muito esquecidos. Mais do que tudo, ressentiam-se dele por sua riqueza, que ele não se dignava a esconder e exibia com suas vestes de seda, seus anéis de rubi e palanquim dourado. O fato de que Lord Rhaego Daz era um mestre da moeda capaz, nenhum de seus inimigos podia negar. Mas o desafio de pagar pelo término do Fosso dos Dragões e pela reconstrução de Porto Real foi um esforço até para seus talentos. Os tributos sobre a seda, especiarias e construções por si só não bastavam. Então Lord Rhaego impôs um novo imposto, um pedágio no portão, exigido de qualquer um que entrasse ou saísse da cidade, coletado pelos guardas nos portões. Havia taxas adicionais cobradas por cavalos, mulas, burros e bois, e carroças e carrinhos sofriam os tributos mais altos. Considerando a quantidade de tráfego que ia e vinha de Porto Real todos os dias, o imposto do portão se mostrou altamente lucrativo e trouxe mais dinheiro para cobrir as necessidades, todavia com um custo considerável para Rhaego Daz, pois as reclamações contra ele aumentaram em 10 vezes. Mas um verão longo, abundância de colheitas, paz e prosperidade em casa e fora ajudaram a diminuir o descontentamento. E conforme o ano foi chegando ao fim, a rainha Alysanne deu uma excelente notícia para o rei. Sua graça estava novamente esperando um filho. Dessa vez, prometeu que nenhum inimigo chegaria perto dela. Planos de uma segunda excursão real tinham sido feitos e anunciados antes que a condição da rainha se tornasse conhecida. Embora Jaehaerys houvesse decidido de imediato que permaneceria ao lado da esposa até o bebê nascer, Alysanne não quis aceitar. Ela insistiu que ele fosse. E ele foi. A chegada do novo ano viu o rei subindo ao céu em Vermithor novamente, desta vez para as terras fluviais. A excursão começou com a entrada em Harrenhal como hóspede do novo senhor, Maegor Towers, de 9 anos. De lá, ele e seu séquito seguiram para Correrio, Solar de Bolotas, Donzela Rosa, Atranta e Septo de Pedra. A pedido da rainha, a senhorita Janis Templeton viajou com o rei para fazer audiências de mulheres em Correrio e Septo de Pedra no lugar dela. Alysanne ficou na Fortaleza Vermelha, liderando reuniões do conselho na ausência do rei e concedendo audiências de um assento de veludo na base do trono de ferro. Conforme a barriga de sua graça foi crescendo por causa do bebê, do outro lado da Baía da Água Negra, perto da goela, outra mulher pariu uma criança cujo nascimento, embora menos notado, com o tempo seria de grande importância para as terras de Westeros e para os mares além. Na ilha de Deriva Marca, o filho mais velho de Daemon Velaryon se tornou pai pela primeira vez quando a senhora, sua esposa, lhe deu um menino lindo e saudável. O bebê foi batizado de Corlys, em homenagem ao tio bisavô que serviu tão nobremente como senhor comandante da primeira guarda real. Mas nos anos seguintes, o povo de Westeros passaria a conhecer esse novo Corlys melhor como o Serpente Marinha.
O filho da rainha nasceu a termo. Ela foi levada para a cama durante a 7ª lua em 53 depois da conquista, e desta vez deu à luz a um bebê forte e saudável, uma menina que ela batizou de Daenerys. O rei estava no septo de pedra quando recebeu a notícia. Ele montou em Vermithor e voltou voando para Porto Real na mesma hora. Embora Jaehaerys desejasse outro filho que o seguisse no Trono de Ferro, ficou claro que se apaixonou pela filha assim que o tomou nos braços. O reino também adorou a pequena princesa, em toda parte, menos em Pedra do Dragão. Aérea Targaryen, filha de Aegon, o Sem-Coroa, e sua irmã Rhaena, tinha 11 anos e herdeira do Trono de Ferro desde que se lembrava, exceto pelos 3 dias que separavam o nascimento do príncipe Aegon de sua morte. Sendo uma garotinha determinada, de língua ousada e desafiadora, Aérea adorava a atenção que acompanhava o fato de ser uma rainha em espera e não ficou satisfeita de se ver destronada pela princesa recém-nascida. Sua mãe, a rainha Rhaena, provavelmente compartilhava desses sentimentos, mas segurou a língua e não falou nada nem mesmo para os confidentes mais próximos. Ela já tinha muitos problemas em casa na época, pois havia uma divergência entre ela e sua amada Elissa Farman. Com sua parte da renda de Ilha Bela negada por seu irmão, Elissa pediu à rainha viúva ouro suficiente para construir um navio novo nos estaleiros de Deriva Marca, uma embarcação grande e veloz para percorrer o Mar do Poente. Rhaena recusou o pedido. "Eu não suportaria que você me deixasse", disse ela, mas a senhorita Elissa só escutou "não". Com o retrospecto da história para nos guiar, podemos olhar para trás e ver que todos os sinais estavam lá. Avisos ameaçadores e dias difíceis à frente. Mas nem os arquimestres do conclave viram isso quando refletiram sobre o ano que estava terminando. Nenhum deles percebeu que o ano à frente seria um dos mais sombrios no longo reinado de Jaehaerys I Targaryen. Um ano tão marcado por mortes, divisão e desastre que os mestres e o povo passariam a chamá-lo de Ano do Estranho. A primeira morte de 54 veio dias depois das comemorações que marcaram a chegada do Ano Novo, quando o septão Oswick faleceu dormindo. Ele era um homem velho e estava doente havia um tempo, mas a morte dele deixou a corte abalada mesmo assim. Na época em que a rainha regente, a mão do rei e a fé se opuseram ao casamento de Jaehaerys e Alysanne, Oswick aceitou celebrar os ritos para eles, e sua coragem não foi esquecida. A um pedido do rei, os restos dele foram enterrados em Pedra do Dragão, onde ele serviu por tanto tempo e tão fielmente. A Fortaleza Vermelha ainda estava de luto quando aconteceu o golpe seguinte, embora na época tenha parecido ocasião de alegria. Um corvo de Ponta Tempestade entregou uma mensagem impressionante. A rainha Alyssa estava novamente grávida, aos 46 anos. "Um segundo milagre!" proclamou o grande mestre Bennifer quando contou ao rei a notícia. O septão Barth, que tinha assumido os deveres de Oswick depois da morte dele, ficou mais em dúvida. Sua graça nunca se recuperou completamente do nascimento do filho Boromund, avisou ele, e questionou se ela ainda tinha força suficiente para carregar um filho a termo. Mas Rhaegar Baratheon ficou jubiloso com a perspectiva de outro filho e não previu dificuldades. A esposa dele tinha dado à luz 7 filhos, insistiu ele. Por que não um 8º? Em Pedra do Dragão, problemas de outro tipo estavam surgindo. A senhorita Elissa Farman não conseguia mais suportar a vida na ilha. Tinha ouvido o chamado do mar. Ela disse para a rainha Rhaena. Era hora de ir embora. Não sendo do tipo que demonstra emoções, a rainha do leste recebeu a notícia com expressão pétrea. "Eu pedi que você ficasse", disse ela. "Não vou implorar. Se você tiver que ir, vá." A princesa Aérea não tinha a mesma restrição da mãe. Quando a senhorita Elissa foi se despedir, a princesa chorou e se agarrou nas pernas dela, suplicando que ficasse ou, como isso não deu certo, que a levasse junto. "Quero ir com você", disse Aérea. "Quero navegar pelos mares, viver aventuras." A senhorita Elissa também chorou, disseram, mas afastou a princesa delicadamente e lhe disse: "Não, criança, seu lugar é aqui." Elissa Farman partiu de Deriva Marca na manhã seguinte. De lá, pegou um navio pelo mar estreito até Pentos. Depois, seguiu o caminho até Braavos, onde havia famosos construtores de barcos. Mas Rhaena Targaryen e a princesa Aérea não sabiam qual havia sido seu destino final. A rainha acreditava que ela não tinha passado de Deriva Marca, mas a senhorita Elissa tinha bons motivos para querer mais distância entre si e a rainha. Uma quinzena após sua partida, Sor Marrel Bullock, ainda comandante da guarnição do castelo, levou 3 palafreneiros apavorados e o guardião do pátio de dragões à presença de Rhaena. 3 ovos de dragão haviam sumido, e os dias de busca não renderam frutos. Depois de interrogar todos os homens que tinham acesso aos dragões de perto, Sor Marrel ficou convencido de que senhorita Elissa partira com eles. Se essa traição por uma pessoa que ela amara magoou Rhaena Targaryen,
Ela escondeu bem, mas não havia como esconder sua fúria. Ela ordenou que Sor Merrill interrogasse os palafreneiros e os cavalariços com mais intensidade. Quando o interrogatório não deu em nada, ela o dispensou do posto e o expulsou de Pedra do Dragão, junto com seu filho, Sor Adam, e mais 12 homens de quem desconfiou. Ela chegou ao ponto de convocar o marido, Andrew Farman, exigindo saber se ele fora cúmplice no crime da irmã. A negação dele só fez-a ficar mais furiosa, até que seus gritos puderam ser ouvidos ecoando pelos corredores de Pedra do Dragão. Ela mandou homens até Deriva Marca, mas descobriu que Senhorita Elissa havia partido de navio para Pentos. Enviou homens para Pentos, mas lá o resto se perdeu. Só então Rhaena Targaryen montou em Dreamfire para ir voando até Fortaleza Vermelha e informar ao irmão o que tinha acontecido. Elissa não tinha amor por dragões, ela disse ao rei. Era o ouro que ela queria. Ouro para construir um navio. Ela vai vender os ovos. Eles valem uma frota de navios. Já Rhaerys tinha recebido a irmã em seu solar, só com o grande mestre Bennifer presente como testemunha do que era dito. Se aqueles ovos forem chocados, vai haver outro senhor de dragões no mundo. Um que não vai ser de nossa casa. Pode ser que não sejam chocados, disse Bennifer. Não longe de Pedra do Dragão. O calor... É sabido que alguns ovos de dragão simplesmente viram pedra. Então algum vendedor de especiarias de Pentos vai obter 3 pedras muito caras, disse Rhaerys. Caso contrário, o nascimento de 3 dragões não é uma coisa que possa ser facilmente mantida em segredo. Quem estiver com eles vai querer se gabar. Temos que ficar de olhos e ouvidos voltados para Pentos, Tyrosh, Mir e todas as cidades livres. Oferecer recompensas por qualquer notícia de dragões. E o que você vai fazer? Perguntou sua irmã Rhaena. O que preciso fazer? O que você precisa? Não pense em lavar as mãos disso, querida irmã. Você desejava a Pedra do Dragão, e eu lhe dei. E você levou essa mulher para lá. Essa ladra. O longo reinado de Rhaerys Targaryen foi pacífico na maior parte. As guerras que ele lutou foram poucas e curtas, mas que nenhum homem confunda Rhaerys com seu pai, Aenys. Não havia nada de fraco nele, nada de indeciso, como sua irmã Rhaena e grande mestre Bennifer testemunharam então. Quando o rei disse: se os dragões aparecerem em qualquer lugar daqui até Yti, vamos exigir a devolução deles. Foram roubados de nós. São nossos por direito. Se a exigência for negada, vamos ter que buscar. Pegar de volta se pudermos. Matá-los se não pudermos. Nenhum filhote consegue enfrentar Vermithor e Dreamfire. E essa prata? Perguntou Rhaena. Nossa irmã não teve parte nisso. Não vou colocá-la em risco. A rainha do leste sorriu nessa hora. Ela é Rhaenys e eu sou Visenya. Nunca achei que fosse diferente, o grande mestre Bennifer disse. Vossa Graça está falando em travar guerra do outro lado do Mar Estreito? Os custos precisam ser suportados. Não vou permitir que Valíria se erga novamente. Imagine o que os triarcas de Volantes fariam com dragões. Rezemos para que não chegue a isso. Com isso, Sua Graça encerrou a audiência e avisou a todos para não falarem sobre os ovos desaparecidos. Ninguém pode saber disso além de nós 3. Mas era tarde demais para esse tipo de preocupação. Em Pedra do Dragão, o roubo era conhecido, mesmo entre os pescadores. E os pescadores, como se sabe, viajam para outras ilhas, e assim a notícia se espalhou. Bennifer, agindo através do mestre da moeda Pentoshi, que tinha agentes em todos os portos, mandou avisar até o outro lado do Mar Estreito que o rei ordenara: pagam-se boas moedas para homens ruins, nas palavras de Rhaego Daz, por qualquer notícia de ovos de dragão, dragões ou Elissa Farman. Um pequeno grupo de fofoqueiros, informantes, cortesãos e cortesãs trouxe centenas de relatos, sendo que uma vintena se mostrou de valor para o Trono de Ferro por outros motivos, mas todos os boatos dos ovos de dragão não deram em nada. Sabemos agora que a senhorita Elissa foi até Bravos depois de Pentos, mas não sem assumir um novo nome primeiro. Tendo fugido de Ilha Bela e sido deserdada pelo irmão, Lord Franklin, ela assumiu um nome bastardo, que ela mesma inventou e passou a se chamar de Alice Westhill. Com esse nome, conseguiu audiência com o Senhor do Mar de Bravos. O zoológico do Senhor do Mar era famoso, e ele ficou feliz em comprar ovos de dragão. O ouro que recebeu em troca, ela confiou ao Banco de Ferro e o usou para financiar a construção do Caçador do Sol, o navio com o qual sonhava havia muitos anos. Nada disso, porém, ficou conhecido em Westeros na época, e em pouco tempo o rei Rhaerys tinha uma nova preocupação. No septo estrelado de Vila Velha, o alto septão tinha caído ao subir um lance de escadas até seus aposentos. Ele estava morto antes de chegar embaixo. Por todo o reino, sinos de todos os septos cantaram uma canção dolorosa.
O pai dos fiéis tinha ido se juntar aos 7. Mas o rei não tinha tempo para orações e luto. Assim que sua santidade fosse enterrado, os mais devotos se reuniriam no septo estrelado para escolher seu sucessor. E Jarreaeres sabia que a paz do reino dependia de o novo homem continuar com as políticas de seu predecessor. O rei tinha seu candidato para a coroa de cristal, o Septão Barth, que fora cuidar da biblioteca da Fortaleza Vermelha e acabou se tornando um de seus conselheiros mais confiáveis. Barth levou metade da noite para persuadir sua graça da tolice da escolha. Ele era jovem demais, pouco conhecido, com opiniões não ortodoxas, e nem era um dos mais devotos. Ele não tinha esperança de ser escolhido. Eles precisariam de outro candidato, um que fosse mais aceitável para seus irmãos da fé. O rei e os senhores do conselho ao menos concordaram em uma coisa: eles tinham que fazer tudo o que pudessem para impedir que o Septão Matthews fosse escolhido. Seu período em Porto Real deixara um legado de desconfiança, e Jarreaeres não podia perdoar nem esquecer as palavras dele nos portões de Pedra do Dragão. Regodaz sugeriu que subornos estratégicos poderiam produzir o resultado desejado. "Espalhem o suficiente entre esses mais devotos e eles vão me escolher", brincou ele. Embora eu não fosse querer tal função. Daemon Velaryon e Carl Corbury defenderam uma exibição de força, embora Lord Daemon desejasse enviar sua frota, enquanto Lord Carr ofereceu liderar um exército. Albin Massey, o mestre das leis Corcunda, questionou se o Septão Matthews não sofreria o mesmo destino do Alto Septão que causou tantos problemas para Aenys e Maegor: uma morte repentina e misteriosa. O Septão Barth, o grande mestre Bennifer e a rainha Alysanne ficaram todos horrorizados com essas propostas, e o rei as rejeitou de pronto. Ele e a rainha iriam para a Vila Velha imediatamente. Ele decidiu. Sua alta santidade tinha sido um servo leal dos homens e um bom amigo do Trono de Ferro, e era certo que eles fossem até lá vê-lo ser colocado em seu descanso. A única forma de chegar à Vila Velha a tempo era de dragão. Todos os senhores do conselho, até o Septão Barth, ficaram inquietos com a ideia de o rei e a rainha irem sozinhos para a Vila Velha. "Há ainda alguns entre meus irmãos que não amam vossa graça", observou Barth. Lord Daemon concordou e lembrou a Jarreaeres o que tinha acontecido com a rainha em Lagoa da Donzela. Como o rei insistiu que teria a proteção dos Hightower, olhares inquietos foram trocados. "Lord Donnell é cheio de planos e ressentimentos", disse Manfred Redwyne. "Não confio nele. E o senhor também não deveria confiar. Ele faz o que acha melhor para si, sua casa e Vila Velha, e não liga para mais ninguém, nem para mais nada. Nem mesmo para o rei." "Então tenho que convencê-lo de que o que é melhor para o rei é o melhor para ele, para a casa dele e para a Vila Velha", disse Jarreaeres. "Acredito que consigo fazer isso." Com isso, ele encerrou a discussão e deu ordens para seus dragões serem trazidos. Mesmo para um dragão, o voo de Porto Real até Vila Velha é longo. O rei e a rainha pararam 2 vezes no caminho, uma vez em Ponte Amarga e outra em Jardim de Cima. Descansaram durante a noite e fizeram conselho com seus senhores. Os senhores do conselho insistiram para que eles levassem alguma proteção, pelo menos. Sir Geoffrey Doggett voou com Alysanne e a Sombra Escarlate Jon Kildare com Jarreaeres, para equilibrar o peso que cada dragão carregava. A chegada inesperada de Vermithor e Asa Prata em Vila Velha levou às ruas milhares de pessoas, que apontavam e olhavam. Nenhum aviso da chegada deles tinha sido enviado, e muitos na cidade ficaram com medo, imaginando o que isso poderia querer dizer. Mas nenhum. Talvez mais do que o Septão Matthews, que ficou pálido quando soube. Jarreaeres desceu com Vermithor na praça ampla de mármore em frente ao septo estrelado, mas foi a rainha que assombrou a cidade quando Asa Prata pousou no alto de Torralta, batendo as asas e aumentando as chamas do famoso farol. Embora os ritos funerários do Alto Septão fossem o pretenso motivo para a visita, sua alta santidade já tinha sido enterrada nas criptas embaixo do septo estrelado quando o rei e a rainha chegaram. Jarreaeres fez uma eulogia mesmo assim, falando para uma multidão de septões, mestres e plebeus na praça. No fim do discurso, ele anunciou que ele e a rainha permaneceriam em Vila Velha até o novo Alto Septão ser escolhido, para podermos pedir a bênção dele. Como o arquimestre Goldwyn escreveu depois: "O povo comemorou. Os mestres assentiram sabiamente e os septões se entreolharam e pensaram em dragões." Durante o tempo que passaram em Vila Velha, Jarreaeres e Alysanne dormirem nos aposentos de Lord Donnell no alto da Torralta, com toda a Vila Velha espalhada abaixo. Não temos conhecimento seguro de que palavras foram trocadas entre eles e o anfitrião, pois as discussões aconteceram por trás de portas fechadas, sem nem a presença de um mestre. Mas anos depois, o rei Jarreaeres contou ao Septão Barth tudo o que tinha acontecido, e Barth registrou um resumo para ficar para a história. Os Hightower de Vila Velha eram uma família antiga, poderosa, rica, orgulhosa.
e grande. Era costume deles de muito tempo que os filhos, irmãos, primos e bastardos mais novos da casa entrassem para a fé, onde muitos se destacaram ao longo dos séculos. Lord Donell Hightower tinha um irmão mais novo, 2 sobrinhos e 6 primos servindo os 7 em 54 depois da conquista. O irmão, um sobrinho e 2 primos usavam pano de prata dos mais devotos. Era desejo de Lord Donell que um deles se tornasse alto-septão. O rei Jaehaerys não se importava de que casa sua alta santidade viria, nem se era de berço humilde ou nobre. Sua única preocupação era que o novo alto-septão fosse excepcionalista. A tradição Targaryen de casamento entre irmãos não devia ser mais questionada pelo septo estrelado. Ele queria que o novo pai dos fiéis fizesse do excepcionalismo uma doutrina oficial da fé. E embora sua graça não tivesse objeção ao irmão de Lord Donell, nem ao resto dos parentes, nenhum deles havia mencionado ainda o assunto, então... Depois de horas de discussão, eles chegaram ao acordo, selado com uma grande festa em que Lord Donell elogiou a sabedoria do rei enquanto o apresentava a seus irmãos, tios, sobrinhos, sobrinhas e primos. Do outro lado da cidade, no septo estrelado, os mais devotos se reuniram para escolher um novo pastor, com agentes de Lord Hightower e do rei entre eles, sem a maioria saber. 4 votações eram necessárias. O septão Matthews liderou a primeira, como previsto, mas não teve votos suficientes para obter a coroa de cristal. Depois disso, os seus números foram diminuindo a cada votação, enquanto outros homens subiam. Na 4ª votação, os mais devotos não seguiram a tradição e escolheram um homem que não era do meio deles. O selecionado foi o septão Alfin, que havia atravessado a campina mais de 10 vezes na liteira, representando Jaehaerys e sua rainha. Os 7 reinos não tinham maior defensor do excepcionalismo do que Alfin, mas ele era o mais velho dos 7 porta-vozes, e também não tinha pernas. Parecia provável que o estranho fosse procurá-lo mais cedo e não mais tarde. Quando isso acontecesse, seu sucessor seria um Hightower. O rei garantiu a Lord Donell, desde que seu parente se alinhasse com firmeza ao excepcionalismo durante o período de Alfin no comando. Assim foi feito o acordo. Se o relato do septão Barth pode ser considerado correto. O próprio Barth não o questionou, embora lamentasse a corrupção que tornava os mais devotos tão fáceis de manipular. Seria melhor se os próprios 7 escolhessem sua voz na terra. Mas quando os deuses fazem silêncio, os senhores e reis se fazem ouvir. Escreveu ele, e acrescentou que Alfin e o irmão de Lord Donell, que o sucedeu, foram mais merecedores da coroa de cristal do que o septão Matthews poderia ter sido. Ninguém ficou mais perplexo com a escolha do septão Alfin do que o próprio septão Alfin, que estava em Valfreixo quando soube da notícia. Viajando de liteira, ele levou mais de uma quinzena para chegar à Vila Velha. Enquanto esperava, Jaehaerys usou o tempo para visitar Baldalon, 3 Torres, Terra Altas e Bosque Mel. Ele até voou em Vermithor para a árvore, onde experimentou alguns dos melhores vinhos da ilha. A rainha Alysanne ficou em Vila Velha. As irmãs silenciosas a abrigaram em seu convento para um dia de orações e contemplação. Ela passou um dia com as septãs que cuidavam dos doentes e indigentes da cidade. Dentre as noviças que conheceu estava a sua sobrinha Rhaella, que sua graça declarou ser uma jovem estudada e devota, embora muito dada a gaguejos e rubores. Durante 3 dias ela se empenhou na grande biblioteca da cidadela e só saiu para assistir a palestras sobre as guerras valerianas de dragões, a arte da cura e os deuses das Ilhas do Verão. Depois, ela banqueteou com os arquimestres reunidos no salão de jantar deles e até se propôs a falar para eles. Se eu não houvesse me tornado rainha, talvez tivesse gostado de ser mestre, disse ela para o conclave. Eu leio, escrevo, penso, não tenho medo de corvos, nem de um pouco de sangue. Há outras garotas bem-nascidas que compartilham do mesmo sentimento. Por que não as admitir na sua cidadela? Se elas não conseguirem acompanhar, mandem-nas de volta para casa. Da mesma forma que mandam garotos que não são inteligentes o suficiente. Se vocês dessem uma chance às garotas, ficariam surpresos com quantas forjariam a corrente. Os arquimestres, sem quererem contradizer a rainha, sorriram para as palavras dela e balançaram a cabeça e garantiram a sua graça que considerariam a proposta. Quando o novo alto septão chegou à Vila Velha, fez sua vigília no septo estrelado e foi devidamente ungido e consagrado aos 7, deixando para trás seu nome terreno e todos os laços na terra. Então abençoou o rei Jaehaerys e a rainha Alysanne em uma cerimônia pública solene. A guarda real e um grupo de servidores tinha se juntado ao rei e à rainha àquela altura. Então sua graça decidiu voltar pela Marca de Dorne e pelas Terras da Tempestade.
As visitas a Monte Chifre, Nocte Cantiga e Porto Negro aconteceram em seguida. A rainha Alysanne achou este último local particularmente simpático. Embora o castelo fosse pequeno e modesto em comparação aos grandes salões do reino, o Lord Dandharron era um anfitrião esplêndido e seu filho Simon tocava harpa e também participava de justas e distraía o casal real à noite com canções tristes de amantes, malfadados e quedas de reis. A rainha ficou tão encantada com ele que o grupo se delongou mais em Porto Negro do que pretendiam. Eles ainda estavam lá quando chegou um corvo de Ponta Tempestade com uma notícia terrível. A mãe deles, a rainha Alyssa, estava à beira da morte. Mais uma vez, Vermitor e Asa Prata foram para o céu, para levar o rei e a rainha para perto da mãe o mais rapidamente possível. O resto da comitiva real seguiria por terra, passando por Pedrelmo, Ninho de Corvo e Poleiro do Grifo, sob o comando de Sir Giles Morrigan, senhor comandante da Guarda Real. A grande fortaleza Baratheon em Ponta Tempestade só tem uma torre, a torre baixa e larga erguida por Durham Desgosto Divino, durante a Era dos Heróis para aguentar a ira do Deus da Tempestade. No alto da torre, embaixo apenas de uma cela do mestre e do aviário, Alysanne e Jaehaerys encontraram a mãe dormindo em uma cama que fedia a urina, encharcada de suor e magra como uma velha, exceto pela barriga inchada. Um mestre, uma parteira e 3 criadas de quarto cuidavam dela, cada um mais triste que o outro. Jaehaerys encontrou Lord Rogar sentado no lado de fora do quarto, bêbado e em desespero. Quando o rei exigiu saber por que ele não estava com a esposa, o senhor de Ponta Tempestade resmungou: "O estranho está naquele quarto! Consigo sentir o cheiro!" Um cálice de vinho com um toque de sono doce foi o que permitiu à rainha Alyssa aquele breve descanso, explicou o mestre Kyrer. Alyssa estivera em sofrimento por algumas horas. "Ela estava gritando tanto", acrescentou uma das criadas. "Cada pedacinho de comida que damos para ela volta, e ela está sentindo uma dor horrível." "Ainda não estava na hora do parto", disse Alysanne em lágrimas. "Ainda não. Ainda faltava uma fase da lua", confirmou a parteira. "Isso não é parto, meus senhores. Alguma coisa arrebentou dentro dela. O bebê está morrendo ou vai estar morto em pouco tempo. A mãe está velha demais. Ela não tem força para empurrar o bebê. E o bebê está virado. Não adianta. Eles terão morrido à primeira luz. Os dois. Imploro o seu perdão." O mestre Kyrer não discordou. Leite de papoula aliviaria a dor da rainha, ele disse. E ele tinha uma mistura forte preparada, mas podia matar sua graça tanto quanto ajudá-la. E quase certamente mataria a criança dentro dela. Quando Jaehaerys perguntou o que era possível ser feito, o mestre disse: "Pela rainha? Nada. Está além da minha capacidade de salvá-la. Há uma chance bem pequena de eu conseguir salvar a criança. Para isso, eu teria que cortar a mãe e tirar a criança do útero. O bebê poderia viver ou não. A mulher vai morrer." As palavras dele fizeram a rainha Alysanne chorar. O rei só disse: "A mulher é minha mãe e é rainha", com um tom grave. Ele saiu de novo, pôs Rogar Baratheon de pé e o arrastou para o quarto, onde mandou o mestre repetir o que tinha acabado de dizer. "Ela é sua esposa", lembrou o rei Jaehaerys a Lord Rogar. "E você tem que dizer as palavras." Dizem que Lord Rogar não conseguiu suportar olhar para a esposa. Também não conseguiu encontrar as palavras até o rei o segurar com firmeza pelo braço e o sacudir. "Salve meu filho", disse Lord Rogar para o mestre. Em seguida, se soltou e fugiu do quarto novamente. Mestre Kyrer baixou a cabeça e mandou buscar suas lâminas. Por muitos dos relatos chegaram a nós, soubemos que a rainha Alyssa despertou do sono antes de o mestre poder começar. Embora tomada de dores e convulsões violentas, ela chorou lágrimas de alegria ao ver os filhos presentes. Quando Alysanne contou o que aconteceria, Alyssa deu seu consentimento. "Salvem meu bebê", sussurrou ela. "Vou ver meus meninos de novo. A velha vai iluminar meu caminho." É agradável acreditar que essas foram as últimas palavras da rainha. Infelizmente, outros relatos nos contam que sua graça morreu sem despertar quando o mestre abriu a barriga dela. Sobre um ponto todos concordam. Alysanne segurou a mão da mãe do começo ao fim, até o primeiro choro do bebê reverberar pelo quarto. Lord Rogar não teve o segundo filho que tanto desejava. A criança era uma menina, nascida tão pequena e fraca que a parteira e o mestre não acreditavam que fosse sobreviver. Ela surpreendeu a ambos, como surpreenderia muitos outros em sua vida.
Dias depois, quando finalmente tinha se recuperado o suficiente para considerar a questão, Rhaegar Baratheon batizou a filha de Jocelyn. Mas primeiro, sua senhoria tinha que lidar com uma chegada mais controversa. Era amanhecer, e o corpo da rainha Alyssa ainda não estava frio quando Vermithor ergueu a cabeça de onde estava encolhido dormindo, no pátio, e soltou um rugido que acordou metade de Ponta da Tempestade. Ele sentiu a aproximação de outro dragão. Momentos depois, Dreamfire desceu, a crista prateada brilhando nas costas enquanto as asas azuis e pálidas batiam no céu vermelho da aurora. Rhaena Targaryen tinha ido fazer as pazes com a mãe. Ela chegou tarde. A rainha Alyssa já havia morrido. Apesar de o rei ter dito que ela não precisava ir olhar os restos mortais da mãe, Rhaena insistiu e arrancou os lençóis que cobriam para olhar o trabalho do mestre. Depois de muito tempo, ela se virou para beijar o irmão na bochecha e abraçar a irmã mais nova. As duas rainhas se abraçaram por um longo tempo, pelo que dizem, mas quando a parteira ofereceu a Rhaena o bebê recém-nascido para segurar, ela recusou. "Onde está Rhaegar?" perguntou ela. Ela o encontrou abaixo, no grande salão, com seu jovem filho Boromir no colo, cercado dos irmãos e cavaleiros. Rhaena Targaryen passou por todos eles e parou na frente dele. Então começou a amaldiçoá-lo. "O sangue dela está nas suas mãos", disse ela furiosa. "O sangue dela está no seu pau. Que você morra gritando." Rhaegar Baratheon ficou furioso com as acusações. "O que você está dizendo, mulher? É a vontade dos deuses. O estranho veio para todos nós. Como poderia ser feito meu? O que eu fiz?" "Você enfiou seu pau nela. Ela lhe deu um filho, deveria ter sido suficiente." "Salve minha esposa", você deveria ter dito. Mas o que são esposas para homens como você? Rhaena esticou a mão, pegou a barba dele e puxou o rosto para perto dela. "Escute isso, meu senhor. Não pense em se casar de novo. Cuide dos filhos que minha mãe lhe deu. Meu meio-irmão e minha meia-irmã. Cuide para que não precisem de nada. Faça isso e eu deixo em paz. Se eu ouvir um sussurro que seja de que você tomou uma pobre donzela como esposa, vou fazer outro Harrenhal em Ponta Tempestade, com você e ela dentro." Depois que ela saiu do salão e voltou para o dragão no pátio, Lord Rhaegar e seus irmãos riram. "Ela é louca", declarou ele. "Será que acha que me assusta? A mim? Eu não tive medo da ira de Maegor, o cruel. Devo ter medo dela." Depois, ele bebeu um cálice de vinho, chamou seu intendente para tomar as providências do enterro da esposa e enviou o irmão Sir Garron para convidar o rei e a rainha para um banquete em honra à filha dele. Foi um rei mais triste o que voltou a Porto Real de Ponta Tempestade. Os mais devotos lhe deram o alto septão que ele queria. A doutrina do excepcionalismo seria um dos princípios da fé, e ele tinha chegado a um acordo com os poderosos Hightower de Vila Velha. Mas essas vitórias tinham um gosto de fel em sua boca com a morte de sua mãe. Mas Jaehaerys não era de ficar se lamentando, como faria muitas vezes durante seu longo reinado. O rei afastou suas dores e mergulhou no comando do reino. O verão abriu o caminho para o outono e as folhas estavam caindo por todos os 7 reinos. Um novo rei abutre tinha surgido nas Montanhas Vermelhas. A doença do suor tinha aparecido nas Três Irmãs e Tyrosh e Lys estavam indo em direção a uma guerra que quase certamente envolveria os degraus e atrapalharia o comércio. Tudo isso precisava ser enfrentado e foi isso que ele fez. A rainha Alysanne encontrou uma resposta diferente. Depois de perder a mãe, ela encontrou consolo na filha. Embora só tivesse 1 ano e meio, a princesa Daenerys falava, do jeito dela, desde antes do primeiro dia do seu nome, e tendo passado da fase de engatinhar, cambalear e andar, já corria. "Ela está com muita pressa em sair", disse a ama de leite para a rainha. A pequena princesa era uma criança feliz, sempre curiosa e destemida, uma alegria para todos que a conheciam. Ela encantava tanto a Alysanne que por um tempo sua graça até começou a não comparecer às sessões do conselho por preferir passar os dias brincando com a filha e lendo as histórias que sua mãe havia lido para ela. "Ela é tão inteligente, vai estar lendo em pouco tempo", disse ela para o rei. "Ela vai ser uma grande rainha, eu sei." Mas o estranho ainda não tinha acabado seu trabalho com a casa Targaryen naquele ano cruel de 54 depois da conquista. Do outro lado da Baía da Água Negra, em Pedra do Dragão, Rhaena encontrou novos sofrimentos esperando quando voltou de Ponta Tempestade. Longe de ser um consolo para ela como Daenerys era para Alysanne, sua filha Aera tinha se tornado um terror, uma criança descontrolada e voluntariosa que desafiava sua septã.
Sua mãe e seus mestres igualmente. Tratava mal os criados, se ausentava das orações, aulas e refeições sem pedir licença e tratava os homens e as mulheres da corte de Rhaena com nomes encantadores como Sr. Burro, Senhor Cara de Porco e Senhora Peidorrenta. O marido de sua graça, Andrew Farman, embora menos falastrão e menos abertamente desafiador, não sentia menos raiva. Quando chegou a notícia à Pedra do Dragão de que a rainha Alice estava mal, Andrew anunciou que acompanharia a esposa até Ponta Tempestade. Como marido, ele disse, seu lugar era ao lado de Rhaena, para lhe dar consolo, mas a rainha recusou, e não foi com gentileza. Uma discussão barulhenta aconteceu antes da partida dela, e ouviu-se sua graça dizer: "O Farman errado fugiu." O casamento dela, que nunca foi apaixonado, tinha virado uma farsa de pantomimeiro em 54 depois da conquista. E não uma farsa divertida, observou a senhorita Alaine Royce. Andrew Farman não era mais o rapaz com quem Rhaena havia se casado 5 anos antes em Ilha Bela, quando ele tinha 17. O adolescente atraente tinha ficado com o rosto inchado, os ombros redondos e corpulento. Nunca bem visto por outros homens, ele se viu esquecido e ignorado pelos anfitriões senhoriais durante os passeios de Rhaena pelo oeste. Pedra do Dragão acabou não sendo melhor. A esposa dele ainda era rainha, mas ninguém achava que Andrew era rei, nem mesmo o senhor consorte. Embora se sentasse ao lado da rainha Rhaena nas refeições, ele não compartilhava a cama com ela. Essa honra era das amigas e favoritas. O quarto dele ficava em uma torre diferente da dela. As fofocas na corte diziam que a rainha afirmara que era melhor que eles dormissem separados, para que não fosse incomodado caso encontrasse uma donzela bonita para compartilhar a cama com ele. Não há indicação de que ele tenha feito isso. Os dias dele eram tão vazios quanto as noites. Embora tivesse nascido em uma ilha e agora morasse em outra, Andrew não velejava, não nadava, nem pescava. Escudeiro fracassado, ele não tinha habilidade com a espada, nem com o machado ou a lança, e quando os homens da guarnição do castelo treinavam todas as manhãs no pátio, ele ficava na cama. Pensando que ele pudesse ser do tipo que gostava de livros, o mestre Culiper tentou despertar seu interesse nos tesouros da biblioteca de Pedra do Dragão, os enormes tomos e pergaminhos valerianos antigos que fascinaram o rei Jaehaerys, mas descobriu que o marido da rainha não sabia ler. Andrew cavalgava bem, e de tempos em tempos mandava um cavalo ser selado para que pudesse trotar pelo pátio, mas nunca passava pelos portões para explorar os caminhos rochosos de Monte Dragão, nem o outro lado da ilha, nem mesmo o vilarejo pesqueiro e o porto abaixo do castelo. "Ele bebe muito", escreveu o mestre Culiper para a cidadela, "e já passou dias inteiros na sala da mesa pintada, mexendo soldados de madeira pintados sobre o mapa. Os amigos da rainha Rhaena dizem que ele está planejando a conquista de Westeros. Não debocham dele abertamente por consideração a ela, mas riem dele pelas costas. Os cavaleiros e homens de armas não dão atenção nenhuma a ele, e os criados ou obedecem ou não, conforme desejarem, sem medo de desagrado da parte dele. As crianças são as mais cruéis, como costuma acontecer, e nenhuma tão cruel quanto a princesa Aérea. Ela uma vez esvaziou uma comadre na cabeça dele. Não por ele ter feito alguma coisa, mas porque estava com raiva da mãe." O descontentamento de Andrew Farman em Pedra do Dragão só piorou depois da partida da irmã. A senhorita Elissa era sua melhor amiga, talvez a única, observou Culiper, e apesar das negações lacrimosas dele, Rhaena teve dificuldade de acreditar que ele não ajudou na questão dos ovos de dragão. Quando a rainha dispensou Sir Merrill Bullock, Andrew pediu que ela o indicasse para comandante da guarnição do castelo no lugar dele. Sua graça estava fazendo desejum com 4 de suas damas de companhia na ocasião. As mulheres caíram na gargalhada com o pedido dele, e depois de um momento a rainha riu também. Quando Rhaena voou até Porto Real para informar o rei Jaehaerys do roubo, Andrew se ofereceu para ir com ela. Sua esposa recusou com desprezo. "Do que adiantaria? O que você poderia fazer além de cair do dragão?" A recusa da rainha Rhaena ao desejo dele de ir com ela até Ponta Tempestade foi a mais recente e última em uma série de humilhações para Andrew Farman. Quando Rhaena voltou do leito de morte da mãe, ele já tinha passado do ponto de desejar consolá-la. Soturno e frio, ele ficava em silêncio nas refeições e evitava a companhia da rainha de modo geral. Se Rhaena Targaryen se incomodou com isso, não demonstrou. Ela encontrava consolo em suas damas, em velhas amigas como Samantha Stockworth e Alaine Royce, e em companhias novas como a prima Lyanna Velaryon, a bela filha de Lord Staunton e a jovem Septa Meryn. A paz que elas a ajudaram a encontrar acabou sendo curta. O outono havia chegado em Pedra do Dragão, assim como no resto de Westeros, e com ele vieram os ventos frios do norte e as tempestades do sul agitando o mar estreito. Uma escuridão tomou conta da antiga fortaleza.
um lugar sombrio mesmo no verão. Até os dragões pareciam sentir a umidade, e com o ano chegando ao fim, a doença chegou à Pedra do Dragão. Não era a doença do suor, nem a doença do tremor, nem escama gris, decretou o mestre Culiper. O primeiro sinal era sangue nas fezes, seguido de uma cólica terrível no intestino. Havia várias doenças que podiam ser a causa. Ele disse para a rainha. Qual podia ser a culpada ele nunca determinou, pois Culiper foi o primeiro a morrer, menos de 2 dias depois que começou a se sentir mal. Mestre Anselm, que tomou seu lugar, achou que a culpa foi a idade. Culiper estava mais perto de 90 anos do que de 80 e não era forte. Mas Cassella Stalton foi a próxima a sucumbir, e ela tinha apenas 14 anos. Em seguida, a Septa Merrin ficou doente, e a Elaine Royce, e até a grande e barulhenta Sam Stockworth, que gostava de se gabar que nunca tinha ficado doente um único dia na vida. Todas 3 morreram na mesma noite, com intervalo de horas. Rhaena Targaryen permaneceu intocada, embora suas amigas e queridas companheiras fossem morrendo uma a uma. Foi o sangue valeriano que a salvou, sugeriu o mestre Anselm. Doenças que levavam homens comuns em questão de horas não eram páreo para o sangue do dragão. Os homens também pareciam mais imunes a essa peste estranha. Fora mestre Culiper, só mulheres foram acometidas. Os homens de Pedra do Dragão, fossem cavaleiros, copeiros, cavalariços ou cantores, todos permaneceram saudáveis. A rainha Rhaena mandou que os portões de Pedra do Dragão fossem fechados e trancados. Ainda não havia doença fora dos muros e ela queria que continuasse assim, para proteger o povo. Quando mandou a notícia para Porto Real, Jaehaerys agiu na mesma hora e mandou o Lord Velaryon enviar suas galés para garantir que ninguém fugisse para espalhar a pestilência além da ilha. A mão do rei fez o que ele mandou, embora contrariado, pois sua sobrinha estava entre as mulheres ainda em Pedra do Dragão. Lyanna Velaryon morreu enquanto as galés do tio estavam saindo de Deriva Marca. Mestre Anselm a purgou, fez sangria e a cobriu de gelo, mas nada adiantou. Ela morreu nos braços de Rhaena Targaryen, em convulsões enquanto a rainha chorava lágrimas amargas. Você chora por ela, disse Andrew Farman quando viu as lágrimas no rosto da esposa. Mas choraria por mim? As palavras dele despertaram fúria na rainha. Depois de bater na cara dele, Rhaena mandou que ele a deixasse e declarou que queria ficar sozinha. Você vai ficar, disse Andrew. Ela era a última. Mesmo então, a rainha não estava perdida em sua dor que não percebeu o que tinha acontecido. Foi Rhaego Daz, o mestre da moeda Pentoshi do rei, quem deu sua voz à desconfiança pela primeira vez quando Jaehaerys juntou seu pequeno conselho para discutir as mortes em Pedra do Dragão. Ao ler os relatos de Mestre Anselm, Lord Rhaego franziu a testa e disse: Doença? Isso não é doença. Cólica intestinal, morte em um dia, isso é lágrima de lis. Veneno? Disse o rei Jaehaerys em choque. Nós ouvimos mais sobre essas coisas nas cidades livres, garantiu Draz. É efeito das lágrimas, não tenha dúvida. O velho mestre teria percebido logo, por isso teve que morrer primeiro. É assim que eu faria. Não que eu fosse fazer. Veneno é desonroso. Só mulheres faleceram, protestou o Lord Velaryon. Só mulheres receberam veneno, então, disse Rhaego Daz. Quando o Septão Barth e o grande mestre Bennifer concordaram com as palavras de Lord Rhaego, o rei enviou um corvo à Pedra do Dragão na mesma hora. Ao ler as palavras dele, Rhaena Targaryen não teve dúvida. Ela chamou o capitão da guarda e mandou que o marido fosse encontrado imediatamente e trazido a ela. Andrew Farman não foi encontrado em seus aposentos, nem nos da rainha, nem no grande salão, nos estábulos, no septo e nem no jardim de Aegon. Na torre do dragão marinho, nos aposentos do mestre embaixo do aviário, depararam com o mestre Anselm morto, com uma adaga entre as omoplatas. Com os portões fechados e trancados, não havia como sair do castelo, exceto de dragão. O verme do meu marido não teria coragem para isso, declarou Rhaena. Andrew Farman foi finalmente encontrado na sala da mesa pintada, uma espada longa na mão, e não tentou negar os envenenamentos. Só se gabou. Levei cálices de vinho e eles beberam. Me agradeceram e beberam. Por que não? Um copeiro, um serviçal. Era assim que me viam. Andrew, o doce. Andrew, o palhaço. O que eu podia fazer além de cair do dragão? Bom, eu poderia ter feito muitas coisas. Poderia ter sido senhor. Poderia ter feito leis e sido sábio e dado conselhos. Poderia ter matado seus inimigos com a mesma facilidade com que matei suas amigas. Eu poderia ter lhe dado filhos. Rhaena Targaryen não se dignou a responder. Só falou com os guardas. Peguem-no e castrem-no, mas estanque o ferimento. Quero o pau e as bolas dele fritos e dados para ele comer. Não deixem que ele morra enquanto não tiver comido cada pedacinho. Não, disse Andrew Farman quando eles se moveram em volta da mesa pintada para pegá-lo. Minha esposa pode voar.
e eu também. Ao dizer isso, ele atacou sem eficiência o homem mais próximo, recuou até a janela que havia atrás e pulou. Seu voo foi curto, para baixo, para a morte. Depois, Rhaena Targaryen mandou seu corpo ser cortado em pedaços e dado aos seus dragões. Essa foi a última morte notável em 54 depois da conquista. Mas ainda houve mais coisas ruins que aconteceram naquele terrível ano do estranho. Assim como uma pedra jogada em um lago gera ondulações em todas as direções, o mal que Andrew Farman fez se espalharia por todo o território, tocando e afetando a vida de outros, bem depois que os dragões tinham acabado de se banquetear com seus restos mortais pretos e fumegantes. A primeira ondulação foi sentida no pequeno conselho do rei, quando Lord Daemon Velaryon anunciou seu desejo de deixar a posição de mão do rei. A rainha Alyssa, como deve ser lembrado, era irmã de Lord Daemon, e sua jovem sobrinha Lyanna estava entre as mulheres envenenadas em Pedra do Dragão. Alguns sugeriram que a rivalidade com Lord Manfred Redwyne, que o substituiu como senhor almirante, teve papel na decisão de Lord Daemon, mas parece uma difamação mesquinha de se lançar em um homem que serviu de forma tão capaz por tanto tempo. É melhor acreditar na palavra de sua senhoria e aceitar que sua idade avançada e seu desejo de passar o resto dos dias com seus filhos e netos em Deriva Marca foram a causa de sua partida. O primeiro pensamento de Jaehaerys Aerys foi procurar o sucessor de Lord Daemon nos outros membros do conselho. Albin Massey, Rhaego Daz e o Septão Barth se mostraram todos homens de grande capacidade, o que os fez conquistar a confiança e gratidão do rei. Mas nenhum pareceu totalmente adequado. Desconfiava-se que o Septão Barth tinha mais lealdade ao septo estrelado do que ao trono de ferro. Além disso, ele era de berço humilde. Os grandes senhores do reino jamais permitiriam que o filho de um ferreiro falasse com a voz do rei. Lord Rhaego era um pentoxi sem Deus e um mercador de especiarias convencido, e seu nascimento era ainda menos nobre do que o de Septão Barth. Lord Albin, com seu queixo e suas costas retorcidas, parecia um tanto sinistro aos olhos dos ignorantes. Eles me olham e veem um vilão, o próprio Massey disse para o rei. Posso servi-lo melhor das sombras. Não podia ser considerado trazer de volta Rhaegar Baratheon nem nenhuma das mãos do rei Maegor que ainda estivessem vivas. O termo de Lord Tully no conselho durante a regência foi indistinto. Roderick Arryn, senhor do Ninho da Águia e defensor do Vale, era um garoto de 10 anos e assumiu a senhoria depois da morte do senhor seu tio Darnold e de seu avô, Sir Ryman, nas mãos dos salteadores selvagens que eles perseguiram totalmente nas Montanhas da Lua. Jaehaerys Aerys tinha chegado a um acordo com Donald Hightower havia pouco tempo, mas ainda não confiava completamente no sujeito, assim como não confiava em Lyman Lannister. Bertrand Tyrell, o senhor de Jardim de Cima, era famoso pela bebedeira, e seus filhos bastardos indisciplinados trariam desgraça para a coroa se fossem para Porto Real. Alaric Stark ficaria melhor em Winterfell. Relatado como um homem teimoso, severo, tirânico e impiedoso, ele seria uma presença inquietante na mesa do conselho. Seria impensável levar um homem de ferro para Porto Real. Claro, sem ter achado nenhum dos senhores grandes do reino adequado, Jaehaerys Aerys voltou a olhar para os senhores vassalos. Julgavam desejável que a mão fosse um homem mais velho, cuja experiência servisse de equilíbrio para a juventude do rei. Como o conselho incluía vários homens estudados com inclinações pelos livros, um guerreiro também seria bem aceito. Um homem com vivência e experiência em batalha, cuja reputação marcial desestimulasse os inimigos da coroa. Depois de 12 nomes terem sido apresentados e descartados, a escolha finalmente caiu em Sir Myles Mallwood, senhor de Solar de Bolotas nas terras fluviais, que havia lutado pelo irmão do rei, Aegon, sobre o Olho de Deus, enfrentado Wat, o lenhador, em Ponte de Pedra e cavalgado com Lord Stockworth para levar Arryn, o Vermelho, à justiça durante o reinado do rei Aenys. Com fama justa devido à coragem, Lord Myles carregava cicatrizes de mais de 10 lutas corajosas no rosto e no corpo. Sir William, a Vespa, da Guarda Real, que tinha servido em Solar de Bolotas, jurou que não havia senhor melhor, mais corajoso e nem mais leal entre todos os 7 reinos, e Prentice Tully e a admirada senhora Lucinda, seus suzeranos, e também só tinham elogios para Smallwood. Persuadido, Jaehaerys Aerys concordou. Um corvo partiu, e em uma quinzena Lord Myles estava a caminho de Porto Real. A rainha Alysanne não teve nenhum papel na seleção da mão do rei. Enquanto o rei e o conselho deliberavam, sua graça ficou ausente de Porto Real depois de voar em asa prata até Pedra do Dragão para ficar com a irmã e a consolar na dor.
Mas Rhaena Targaryen não era uma mulher fácil de consolar. A perda de tantas amigas e companheiras queridas a fez mergulhar em uma melancolia sombria, e a mera menção do nome de Andrew Farman provocava nela ataques de fúria. Em vez de dar boas-vindas à irmã e a qualquer consolo que ela pudesse oferecer, Rhaena tentou mandá-la embora 3 vezes, chegando ao ponto de gritar com sua graça na frente de metade do castelo. Quando a rainha se recusou a ir, Rhaena se recolheu aos seus aposentos e travou a porta, saindo apenas para comer, e cada vez com menos frequência. Como ficou sozinha, Alayne Targaryen começou a restaurar uma ordem mínima em Pedra do Dragão. Um novo mestre foi enviado e instalado. Um novo capitão foi escolhido para cuidar da guarnição do castelo. A Septã Edith, amada pela rainha, chegou para tomar o lugar da saudosa Septã Meryn de Rhaena. Expulsa pela irmã, Alysanne se voltou para a sobrinha, mas também encontrou raiva e rejeição. Que importância tem para mim se estão todas mortas? Ela vai encontrar novas. Ela sempre encontra, disse a princesa Aérea para a rainha. Quando Alysanne tentou contar histórias de sua infância e contou como Rhaena tinha colocado um ovo de dragão em seu berço e cuidado de Alysanne, como se fosse minha mãe, Aérea disse: ela não me deu o ovo. Ela só me deu outras pessoas e saiu voando para a Ilha Bela. O amor de Alysanne pela filha também provocou a raiva da princesa. Por que ela deveria ser rainha? Eu deveria ser rainha, não ela. Foi nessa hora que finalmente a Aérea caiu no choro e suplicou para que Alysanne a levasse para Porto Real. A senhorita Elissa disse que me levaria, mas foi embora e me esqueceu. Quero voltar para a corte com os cantores e os bobos e os senhores e cavaleiros. Por favor, me leve com você. Comovida com as lágrimas da menina, a rainha Alysanne só pôde prometer tocar no assunto com a mãe dela. Mas quando Rhaena saiu novamente dos aposentos para fazer uma refeição, ela rejeitou a ideia de cara. Você tem tudo e eu não tenho nada. Agora você também quer levar minha filha? Bom, você não vai tê-la. Você tem meu trono. Satisfaça-se com isso. Naquela mesma noite, Rhaena chamou a princesa Aérea para seus aposentos para repreendê-la, e os sons de mãe e filha gritando uma com a outra ecoaram pelo tambor de pedra. A princesa se recusou a falar com a rainha Alysanne depois disso. Limitada em todas as direções, sua graça finalmente voltou para Porto Real, para os braços do rei Jaehaerys e para as gargalhadas alegres de sua filha, a princesa Daenerys. Quando o Ano do Estranho estava perto do fim, a obra no Fosso dos Dragões ficou pronta. O grande domo estava finalmente no lugar. Os portões enormes de bronze estavam pendurados. A construção gigantesca dominava a cidade no alto da colina de Rhaenys, menor apenas que a Fortaleza Vermelha no topo da colina de Aegon. Para marcar o encerramento da obra e comemorar a chegada da nova mão, Lord Renray propôs ao rei que eles fizessem um grande torneio, o maior e mais grandioso que o reino tinha visto desde o casamento dourado. Vamos deixar as dores para trás e começar um ano novo com pompa e comemoração, argumentou Redwine. As colheitas do outono foram boas. Os tributos de Lord Rhaego estavam gerando um fluxo regular de dinheiro. O comércio estava em crescimento. Pagar pelo torneio não seria uma preocupação, e o evento traria milhares de visitantes e suas bolsas para Porto Real. O resto do conselho foi a favor da proposta, e o rei Jaehaerys concordou que um torneio podia realmente dar algo para o povo comentar e nos ajudar a esquecer nossos desgostos. Todos os preparativos foram atrapalhados pela chegada repentina e inesperada de Rhaena Targaryen de Pedra do Dragão. Pode ser mesmo que os dragões sintam e ecoem o humor de seus passageiros, escreveu Septão Barth, pois Dreamfire desceu das nuvens como uma tempestade naquele dia e Vermithor e Asa Prata se ergueram e rugiram para a chegada dela, de uma tal forma que todos nós que vimos e ouvimos ficamos com medo de os dragões estarem prestes a sair voando um para cima do outro, com chamas e garras, e acabassem atacando uns aos outros, como Balerion fez com Mercúrio sob o olho de Deus. No fim das contas, os dragões não lutaram, apesar de terem havido muitos chiados e mordidas no ar quando Rhaena pulou de Dreamfire e entrou na fortaleza de Maegor, gritando para chamar o irmão e a irmã. A fonte da fúria dela logo foi conhecida. A princesa Aérea tinha sumido. Fugira de Pedra do Dragão ao amanhecer depois de entrar no pátio e reivindicar um dragão para si. E não qualquer dragão. Balerion! Exclamou Rhaena. Ela pegou o Balerion! A criança louca! Nada de filhote para ela. Não para ela. Ela tinha que pegar o Terror Negro, o dragão de Maegor, a fera que matou o pai dela. Por que ele? Se não para me fazer sofrer. O que eu dei à luz? A que tipo de animal? Eu pergunto. O que eu dei à luz? Uma garotinha, disse a rainha Alysanne. Ela só é uma garotinha com raiva. Mas o Septão Barth e o grande mestre Bennifer nos contam que Rhaena não pareceu escutar. Ela estava desesperada para saber para onde a criança louca tinha fugido. Seu primeiro pensamento foi Porto Real. A Aérea estava tão ansiosa para voltar à corte, mas ela não estava lá.
Mas se ela não estava lá, aonde? Desconfio que vamos descobrir em pouco tempo, disse o rei Jaehaerys, calmo como sempre. Balerion é grande demais para ficar escondido ou passar despercebido, e tem um apetite voraz. Ele se virou para o grande mestre Bennifer e mandou que corvos fossem enviados para todos os castelos dos 7 reinos. Se algum homem de Westeros vislumbrar Balerion ou minha sobrinha, quero saber imediatamente. Os corvos partiram, mas não houve notícia da princesa Aérea naquele dia, nem no dia seguinte, nem 2 dias depois. Rowena ficou na Fortaleza Vermelha o tempo todo, às vezes irada, às vezes tremendo, bebendo vinho doce para dormir. A princesa Daenerys ficou com tanto medo da tia que chorava sempre que estava na presença dela. Depois de 7 dias, Rowena declarou que não aguentava mais ficar sem fazer nada. Preciso encontrá-la! Se não conseguir encontrá-la, posso pelo menos procurar. Depois de dizer isso, ela montou em Dreamfire e partiu. Não houve notícias da mãe nem da filha durante o que restava daquele ano cruel.